paz. Irmãos, nós estamos hoje com um tema proposto, que é jejum, né? Coração transformado para experimentar a presença de Deus. Bom, primeira coisa que eu quero falar é que eu creio que a Bíblia não erra, né? A Bíblia não erra. Ela é a verdade pura de Deus, inerrônea. Ela não tem possibilidade de passar uma mensagem com mínima possibilidade de mentira. Não existe uma manchinha, um pontinho, um grão de mostarda de mentira na palavra de Deus. Não existe. A palavra de Deus, ela é verdade, ela não mente. Então eu creio que ela é absolutamente a vontade de Deus e a verdade de Deus para os nossos corações. Então, quando nós tratamos de um tema tão importante e tão esquecido e muitas vezes não praticado em nenhum momento da nossa vida, nós precisamos, isso é um sinal que revela a nós que nós precisamos rever algumas práticas que são para nós também nesses dias, à luz das Escrituras, e que através dessa prática podemos alcançar tempos melhores. Também eu quero dizer o seguinte, que jejum não muda o coração de Deus. Aliás, nem oração muda o coração de Deus. Deus é imutável. Tanto as promessas de galardões, de bênção, de prosperidade, seja lá o que for desse lado bom para o povo de Deus, vai se cumprir. Mas também todos os puxãozinhos de orelha, né? Todas as calamidades que porventura ele fala lá, né? Descreve, que virá sobre nós pela nossa desobediência e pelo nosso pecado, também virá. Então, não pensa nesse negócio que Deus não cumpre. Deus cumpre tanto o que Ele prometeu para a nossa alegria, também vai cumprir aquilo que Ele prometeu, caso nós, em algum momento, nos desviarmos do seu caminho e praticarmos coisas que não convenham ao Senhor. Então, fica garantido isso, Ele não muda. Cabe a nós seguirmos aquelas orientações que lá no início, quando a palavra de Deus já estava sendo apresentada ao povo, de forma escrita pelo próprio Deus, orientada por Moisés, depois por Josué e tantos outros homens de Deus, profetas de Deus, missionários de Deus. O que nós precisamos ter é a palavra de Deus como regra de fé e prática e não desviar nem para a esquerda nem para a direita, caminhar na fiel obediência da sua palavra, para que sejamos bem-sucedidos aonde quer que estejamos e diante de quem vamos estar. Então a palavra de Deus é assim, se andarmos no caminho do Senhor, não importa o tamanho do inimigo, nós vamos vencer. Se também não andarmos no caminho do Senhor, não importa o tamanho do inimigo. Pode ser algo tão pequenininho que aos nossos olhos tão inofensivo vai nos dar uma coça sem precedente, vai provocar em nós uma tragédia tão grande que vamos ficar envergonhados de pensar assim, como eu, mesmo humanamente dizendo, não consegui vencer tal inimigo. Com a minha sabedoria, com a minha astúcia, enfim, com aquilo que eu conheço, como que eu caí nessa? Como que eu fui fazer e praticar isso e hoje eu estou com essa vergonha sem precedente na minha vida? Então o povo de Deus experimentou isso, venceu exércitos gigantescos, poderosos, pela vontade de Deus, porque eles estavam na obediência de Deus, mas perderam para exércitos pequenininhos, foram envergonhados, porque eles tinham pecados, estavam com pecados escondidos dentro de suas casas. E Deus cumpre. Então o jejum não vai mudar o coração de Deus, mas o jejum muda o meu coração, o seu coração, para nós experimentarmos a presença de Deus em nossas vidas. E assim podemos caminhar, né, conforme a vontade do Senhor, para vivermos o Evangelho mais próximo da verdade, para que o mundo conheça Deus através da igreja e de nós. E nós temos muitos motivos para que possamos começar a orar e a jejuar. Muitos motivos, né? Eu falei já alguns dias atrás que eu não quero experimentar outra pandemia sem estarmos antes preparados adequadamente. Porque quando essa pandemia chegou, a notícia estava longe lá na Europa, na Ásia, então, nós estávamos vivendo aqui, legal, beleza, todo mundo na sua, todo mundo na boa, tudo tranquilo, não é isso? E ninguém se preparou para isso. Eu, particularmente, como pastor, e não vi também nenhum pastor falar assim, olha, vamos jejuar, vamos orar, porque estamos vendo um vento de pandemia que pode... Não, a gente achou que esse negócio não ia chegar aqui, estavam vivendo do jeito que a gente estava. Não era assim? Ou não? Alguém alertou, vamos jejuar, irmãos, que está vindo tempo difícil? Não. Quando nós percebemos, já estava no meio da tempestade. E é graças a Deus que Jesus estava dormindo no nosso barco. E nós fomos acordar Jesus para nos ajudar
a romper nessa tempestade chamada pandemia. Então, agora nós queremos, antes de algo acontecer, já estarmos preparados para enfrentar. E eu sei que será melhor a nossa caminhada se assim nós estivermos lá, entendeu? Então, nós temos aí a visão de que tempos difíceis já estamos enfrentando. E tempos piores ainda do que hoje estarão por vir sobre a igreja. Talvez você precise fazer uma divisão desses tempos bons, tempos ruins. Primeiro, tempo bom para quem? Bom, o tempo está caminhando para uma melhora para quem não crê em Deus e não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Ponto. O mundo está caminhando para uma melhora sem precedente. A tecnologia está aumentando, a liberdade está aumentando, cada um é dono de si mesmo e essas coisas estão frequentes. Então, para quem não tem o temor no Senhor, não tem nenhuma obrigação com a palavra de Deus, o mundo vai ficar, ok. A ciência vai conseguir te dar soluções que você não vai precisar nem de orar para conseguir. Ela vai ter a solução para você, isso já estamos caminhando para isso. Para altas tecnologias, conhecimentos e tal. E talvez o mundo, e creio que está caminhando também para que não pareça, nós vamos ter, de certa forma, uma paz governamental ao redor do mundo. Você vai conseguir ter isso, a ciência vai conseguir, o povo, as nações, as lideranças vão conseguir trazer uma certa paz, uma aparência de paz sobre a humanidade. E também, pelas questões que estão sendo evoluídas, nós vamos ter uma certa segurança urbana também, porque tudo caminha para favorecer a vida na face da terra. Como vai ser isso, eu não sei, mas eu sei que o homem vai conseguir temperar a humanidade com uma certa segurança, aonde ele vai olhar para a palavra de Deus e falar assim, eu não preciso disso. Então, se eu não preciso da palavra de Deus, eu não preciso obedecer, não preciso viver esta palavra. Em contrapartida, para aqueles que estão diante do Senhor e querem viver uma fé inabalável na prática daquilo que Deus nos ordenou, excluindo da nossa existência qualquer pensamento e desejo de pecado, de constranger a lei de Deus, o caminho vai ficando mais estreito, mais difícil de permanecer nessa verdade. Porque a nossa verdade não será verdade absoluta para a humanidade, mas será apenas uma verdade absoluta para aqueles que creem em Deus. E praticar essas verdades cada vez mais estará difícil para vivenciá-la na sua totalidade. Talvez em alguns momentos teremos que até dizer assim, olha, ou você escolhe a verdade bíblica, ou você aceita a verdade humana, ou você está excluído da sociedade. Você vai ter que tomar essa decisão. E eu acredito que esse tempo está acelerado, está chegando, porque a própria palavra diz que, de certo momento, Deus vai intervir no tempo, abreviando o tempo, para que até os seus eleitos, os seus escolhidos, os predestinados, não sejam alcançados e sejam enganados e venham perder a caminhada. Então, abre um leque, uma interrogação de possibilidade, até aqueles mesmos que foram chamados, correr risco de perder o que Deus lhe confiou. Então Deus vai intervir, porque os dias serão extremamente difíceis para nós manifestarmos com a nossa fé e com a forma de vida que a palavra de Deus nos apresenta. Tempos difíceis estamos vivenciando. Talvez não vamos experimentar isso ainda hoje ou amanhã, mas esse tempo está chegando e aproximando, e nós precisamos nos apresentar diante desse tempo numa segurança espiritual que nos dê tranquilidade e convicções de caminharmos conforme a vontade de Deus. Nós vivemos, particularmente no Brasil, e praticamente aqui para nós, presbiterianos do Brasil, um tempo muito interessante para praticarmos o jejum. Ano que vem nós teremos eleições majoritárias no Brasil, né? Presidentes, deputados federais, senadores, está ali no meio, a nossa bandeira. Já éramos para estarmos jejuando e orando. É a única forma de Deus agir. Do lado de cá, nós temos a bandeira do Espírito Santo. Nós pedimos para deixar aqui para que a gente possa lembrar e orar sempre. Vamos ter eleições para governador do Estado, deputados estaduais também, eleições majoritárias. Do lado de cá, à minha esquerda, a bandeira da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para quem não conhece, nós vamos apresentar aqui, abrir ela. A igreja, o nosso símbolo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que ano que vem também estaremos em eleição majoritária para a mesa do Supremo Concílio. E tudo indica que teremos aí uma boa renovação, porque quem está lá já está na idade, né, de jubilar. Aí eu não sei como funciona o processo, pode ser que tenhamos que passar por uma renovação também no Supremo Concílio. O que não falta para nós, já nesse primeiro momento, é dobrarmos os joelhos, orar
e jejuarmos, para que as nações e a nossa nação e a nossa igreja, como nação de Cristo, caminhem conforme a vontade de Deus. Só isso. Você não erra quando ora e jejua com um propósito de falar assim, Senhor, governa. Acabou. Acabou. Governa. Seja Senhor da nossa nação. Seja Senhor da nossa igreja. E isso precisa acontecer cada vez mais em nossas vidas. Para nós entrarmos nesse tema jejum, né, primeiras perguntas que eu gostaria de fazer. Alguém pecou hoje aqui? Eu sou o primeiro a pecar. Alguém pecou? Pecaram? Ótimo. Tá? Alguém correu algum risco de vida hoje? Eu não vi, mas eu corri. Tá? Alguém tem certeza que daqui a 5, 10 minutos não vai passar mal? Cadê seu Pedro? Está aí não, né? Tá bom. Seu Pedro está em casa. Isso. Alguém garante que não vai passar mal aí daqui a 5 minutos? Não. Alguém garante que vai chegar em casa? Não? Não garante nada disso? E o amanhã? Já que hoje ninguém está garantindo para hoje, e amanhã, no feriadão? Alguém vai curtir o feriado, a programação da SAF aí? Alguém garante que vai estar lá em nome de Jesus? Não? Então, por que ainda não jejuamos e oramos hoje? Se a gente tem certeza que não temos certeza de nada. Porque nós temos tanta certeza que não temos certeza de nada na nossa vida, e aquilo que nós temos certeza que pode nos facilitar, não praticamos, que é a oração e o jejum. Se já pecamos e não temos segurança de nada daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, já éramos para nós estarmos numa prática de jejum agora. Agora, clamando aos céus, para que venha sobre nós e tenha misericórdia de nós. Correto? Vamos ao texto que nós escolhemos. Poderíamos escolher muitos textos. É rico. É uma surpresa. O desafio é você pesquisar todos os textos que falam de jejum e oração na palavra de Deus. Você vai ficar assustado com o volume de assuntos e momentos que Deus pede para que isso aconteça e que você também vai ver o povo praticando. É muitos, não são poucos, são muitos. Então foi até difícil escolher alguns textos para que a gente pudesse dar início a esse estudo nesta manhã. Vamos lá, primeira Deuteronômio, né? Livro de Deuteronômio 9, de 9 a 12. É o texto que eu escolhi por ser mais antigo e tem uma particularidade muito interessante nele, que nos chama bastante atenção. Vamos colocar lá. Deuteronômio 9, de 9 a 12, nós vamos estar lendo assim. Subindo eu ao monte, eu quem? Me ajuda aí. Eu quem? E receber as tábuas da pedra, a tábua de pedra, as tábuas da aliança, das mãos de quem? Do Senhor. Quem estava fazendo essas tábuas? Deus, o próprio Deus, que o Senhor fizera convosco. Fiquei no monte quantos dias? E quantas noites? E o que ele ficou lá? Num banquete, num churrasco? Não comi, nem bebi água. Ele estava diante de Deus. E isso foi suficiente para ele ficar 40 dias, 40 noites, sem comer e sem beber. Eu falo que eu creio na palavra de Deus. O que ela fala é verdade. Então, isso aí é uma verdade. Aconteceu. Desse jeitinho que está aí. 40 dias e 40 noites sem comer. Não há outra explicação. Essa é a verdade. Vamos lá. Deu-me o Senhor as tábuas de pedra, escrita com quê? Qual foi a caneta? O dedo de Deus. Então, não foi Moisés que escreveu. Ele não estava ouvindo um ditado. Quem escreveu? O dedo de Deus. E nelas estavam todas o quê? Segundo o quê? Convosco no monte, do meio do fogo. Deus já tinha falado isso em outro momento, e agora estava registrando, escrevendo, pontuando, para que isso não fosse esquecido. Então, há duas formas de você lembrar das coisas. Primeiro, você tem uma memória muito boa, de lembrar de alguma coisa que alguém falou por você há muito tempo atrás. E quem não tem essa memória muito boa, como eu preciso escrever tudo. Então, tem coisas que eu leio há 5 minutos que eu não lembro. Então, se eu quero lembrar, eu tenho que escrever. E Deus, já sabendo da nossa memória curta, falou assim, não vai ficar só na fala, na narrativa. E até porque a narrativa, alguém depois, né, Cris? Pode falar diferente, né? Não é isso? Pode falar diferente e no final do contexto não é o texto que nós pretendemos ter. Então ele falou, então escreve exatamente o que eu estou falando contigo. E ele está lá. Então, segundo o Senhor havia falado convosco no monte,
no meio do fogo, presença de Deus, a glória de Deus, estando reunido todo o povo. Então Deus tinha falado. Próximo. Ao fim, veja bem, ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra. Quem deu as tábuas a Moisés? No fim dos 40. Então eu acredito que Moisés estava lá sentado no banquinho do monte, jejuando e olhando o dedo de Deus escrevendo cada letrinha, cada mandamento. E ele prestando atenção, meditando, imaginando, aproveitando o melhor de Deus ali. Quando terminou o fim dos 40 dias, o Senhor me deu as 2 tábuas, só eram 2 de pedra, as tábuas da aliança, uma aliança que permanece conosco até hoje, não foram apagadas, nem na nova aliança em Cristo Jesus. Então permanece conosco. Próximo. E o Senhor me disse, agora olha só, o Senhor me disse, levanta-te, desce o quê? Poxa, o cara estava 40 dias sem comer, sem beber. Na melhor escola dominical que já existiu em toda a história humana. Imagina isso, Wellington. Célio, sentadinho vendo Deus escrever os mandamentos. Qual a melhor escola dominical do mundo? Não existiu, eu não conheço outra. Não conheço outra. Eu acredito que se Deus não interrompesse esse momento, Moisés estava até hoje lá na escola dominical, sem comer e sem beber. Tá? Porque a presença de Deus é tudo, irmãos. Quando você está diante de Deus, você não tem necessidade de nada. O problema é que nós não temos muito tempo para experimentar isso. E por nós mesmos queremos experimentar outras coisas. Então o Senhor me disse, levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, olha só o que Deus fala para Moisés, é o teu povo, não é o meu não, o teu, tá Moisés? É o teu povo que tiraste do Egito, já se corrompeu, 40 dias foi suficiente para que o povo sentisse saudade de Moisés e falasse, Moisés nos abandonou. Depois de tudo que ele fez, nos tirou lá do Egito, saiu, nos abandonou no meio do deserto. Estamos perdidos aqui. Mesmo que eles já tinham ouvido a voz do Senhor, que agora se traduzia na lei escrita na pedra, por Deus. Então Deus fala com ele, o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Cedo, muito cedo, não resistiram 40 dias sem a presença de Moisés, sem uma referência de Deus no meio do arraial, né? Imagem fundida para si fez, já entrou no ritmo do Egito, dos povos pagãos, da idolatria, sem antes mesmo de ter conquistado a terra. Ou seja, no meio do arraial, vai colocando isso no seu coração, no meio do arraial, num contexto que somente tinha o povo de Deus, só tinha uma referência de Deus, de uma liderança de Deus, o povo já teve uma decisão, vamos fazer um bezerro, vamos entrar na idolatria. Presta atenção nisso, hein? O que é a ausência de Deus, o que é a ausência da referência de Deus, pode nos levar. Esse pecado da idolatria você não pode botar nas contas dos caldeus, dos sírios, dos filisteus, nada. Essa aí é exclusivamente do povo de Deus, nossa, que pode acontecer entre nós a qualquer momento. É só nos ausentarmos da presença de Deus ou achar que Deus não está olhando para nós e zelando para nós. Podemos andar por caminhos errados, porque não estamos como Moisés, na presença de Deus. Pelo contrário, queremos ter diante dos nossos olhos algo material que comprove de alguma forma que exista um Deus. E se você quer dessa forma, nós estamos diante do Deus errado, que não se apresenta em forma humana, em imagem e escultura. O nosso Deus não se apresenta dessa forma. E o povo já, lembrando do Egito, os deuses do Egito, trouxe para si já uma imagem para adorar. Enquanto Moisés se alimentava diante de Deus, o povo se ausentava completamente de Deus e se aproximava do pecado. Próximo. Já acabou o 12? Já? Rapidinho assim? Benção. Pensei que ia até o final de Apocalipse. Isso que nós queremos deixar para os irmãos logo de introdução. Enquanto um se consagra, está totalmente preenchido de tudo que é necessário para a existência, da sua existência, mesmo não usufruindo daquilo que é humanamente falando e conscientemente também imaginando, essencial para a nossa existência, que é a água e que é o alimento. Mas quando ele está diante de Deus, tudo isso é suprido, porque há uma fala interessante ali, que Deus fala assim para Moisés, desce depressa.
Irmãos, qual foi o maior tempo que você ficou sem comer na sua vida, sem alimentar? 5 horas? Quem já ficou em jejum para fazer uma colonoscopia ou uma endoscopia? 12 horas. Alguém já ficou? Dá para sair correndo? Não estou falando nem da reação do preparo, não. Fica só na endoscopia, hein? Dá para sair correndo? Depois de 12 horas sem jejum? Água? Dá, Carlinhos? Dá para sair correndo? Né? Dá para sair correndo? Não dá, não. Deus fala assim para Moisés: corre, desce. Agora. Como que uma pessoa 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, consegue correr, gente? Só tem uma explicação. A presença de Deus o supriu de tudo que é necessário para ele correr. Tanto do espiritual quanto do material. Porque se fosse diferente, a semelhança de Elias lá na frente, quando Deus o serviu, o mandou alimentar, e ele caminhar, e etc, etc, ele se alimentou. Diferente de Moisés, ele sai em jejum correndo. Então, a primeira coisa que você percebe é o seguinte: quando você está diante de Deus, você é suprido do espiritual e do material. E tudo que Deus coloca em sua mão, você consegue fazer sem ter necessidade de algo de fora que possa fazer com que você ache que é melhor para que você desempenhe a sua função. Você já está suprido com tudo. Desce. O povo se prostituiu, seu povo, desce depressa. Primeira coisa então, que a gente aprende, no jejum, nós mudamos o nosso coração para experimentar a presença de Deus, e essa presença de Deus nos supre de tudo que é necessário para a nossa existência, de tudo. Bom, é um exemplo para a gente começar a caminhar. Agora vamos ver o que a Bíblia narra de homens e mulheres que tiveram assim uma percepção de Deus no mundo tão complexo, em tempos tão difíceis, e marcaram a sua história. E a Bíblia chama eles de homens que não foram dignos. Que mais direi? Vamos ver aí em Hebreus. Esse texto, ele é lindo demais. Eu até queria que você pudesse ler ele umas 150 vezes. E se você não conseguir decorar, escreve em algum lugar, além que já está escrito na palavra de Deus, leva para todos os lugares. E a qualquer momento você fala assim: Senhor, eu quero ser semelhante a esses personagens bíblicos. E tem outros também que a gente pode falar fora da palavra de Deus, as pessoas que viveram um avivamento de oração, né? Mudaram a sua história. Hebreus, dá uma olhadinha lá em Hebreus 11, a partir do verso 32. Vamos ler devagarzinho. Quando nós lemos isso aqui, olhamos e percebemos, gente, olha que coisa maravilhosa. E precisa ser a nossa oração, o nosso desejo, que é possível sim atingirmos uma condição espiritual de sermos verdadeiramente abençoados por Deus e sermos bênção para outras pessoas. Pronto aí? Hebreus? E que mais direi? Heróis da fé, está aí dentro do contexto dos heróis da fé, que a Bíblia menciona. Ele já citou vários, aí não tinha mais como falar para muita gente, aí ele fala assim: que direi? E que mais direi? É uma pergunta. Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito. Aí começa. Imagine, né, se o escritor de Hebreus fosse narrar, ponto a ponto, a importância desses personagens e muitos outros que não estão aí. O tamanho dessa Bíblia, o tamanho do capítulo de Hebreus 11 ficaria. Ele vai mencionando assim, olha: certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então são muitos profetas, ele nem mencionou os nomes de todos, e dos profetas, os quais, aí vem, olha bem, irmãos, os quais, por meio de quê? Da fé. E a fé você consegue aonde? Onde está a fonte da fé? Aonde? No prato do arroz, do feijão, da carne, do líquido. A fé você consegue nas mãos de Deus. É Ele que tem essa fonte para te oferecer. Você tem que pedir: aumenta a minha fé. E pela fé você vai começar a praticar as coisas que te levam ao sobrenatural, para que o sobrenatural aconteça na sua vida e na vida de um objetivo da sua oração.
Então, os quais, por meio da fé, então eram homens cheios de fé, cheios da presença de Deus, que praticavam essa comunhão constante com o Senhor da oração e do jejum. Então, subjugaram o quê? Reinos. Reinos não foram suficientes para vencê-los e amedrontá-los e fazê-lo recuar. Praticaram o quê? A justiça. Aqueles que estão em Cristo podem praticar a justiça, mesmo que toda a injustiça seja algo comum na sociedade. Ele é diferente, por isso que eu falei no início. Para nós que servimos ao Senhor e temos que obedecer a palavra, tempos difíceis. Porque hoje, para fazer a justiça, é quase que impossível viver e praticar a justiça. Só quem está muito próximo de Deus consegue fazer isso na sua totalidade. Obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, que mais? Extinguiram a violência do fogo. Vocês sabem onde foi isso, né? Escaparam ao fio da espada, da fraqueza, irmãos, tiraram força. Então, não subjugue o povo de Deus. Por mais que aparentemente o mundo possa vê-lo enfraquecido, ele está forte. E assim é uma das razões do jejum. O diabo olhou para Jesus e falou assim: agora ele está fraquinho, agora eu posso vencê-lo. Perdeu. Perdeu. Perdeu e continua perdendo e já perdeu tudo. Então, na fraqueza, é que nós nos aproximamos de Deus e somos fortalecidos por Deus, aí a glória de Deus se manifesta em nós. Enquanto nós não nos humilharmos diante do Senhor, não reconhecemos que somos fracos e corremos aos seus braços e pedir a força necessária a Deus, Deus não se manifesta naqueles ou aquele que sabe que não se aproxima dele e se acha suficiente para fazer o que Deus pode fazer. Jamais isso vai acontecer. Jamais. Algo novo só acontece com aqueles que verdadeiramente se fazem de fracos, se humilham diante do Senhor e Deus age através dele poderosamente. Então, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiro. Mulheres, aí irmãzinhas, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior o quê? Ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, preste bem atenção, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Você acredita nisso? Igreja, você acredita nisso? Tem certeza? Nós estamos vivendo tempos melhores ou piores? Estamos vivendo tempos melhores ou piores? Piores? Acho que nós estamos melhores. Qual foi a última notícia que você teve que aqui no Brasil alguém foi passado a espada aí? Aquilo ali é literal. Qual foi a última vez que você viu a notícia que alguém foi apedrejado aqui no Brasil? Qual foi a última igreja que foi incendiada aqui no Brasil? Nós tivemos na nossa história da Igreja Presbiteriana no Brasil, lá no início, né, a primeira Igreja Presbiteriana no Brasil aqui no Espírito Santo foi incendiada. Isso é verdade. Mas longe disso acontecer desde aquele momento. Alguém foi cerrado pelo meio aí? Você tem conhecimento de alguém? Você já foi, Gildo, cerrado ao meio? Quem? E Delbrando? Coronel Delbrando. Ah, lá no Nordeste, lá na Amazônia, lá, né? Tá certo. Mas lá ele cortou, não foi cristão, não. Lá era concorrência, né? Lá foi uma concorrência. Ali, ó, mortos ao fio da espada. Gente, esse tempo aconteceu. Hoje, olha o templo como é que está. Banco, se ficar quente, ar-condicionado, o carrinho está parado ali na porta. Com certeza, hoje aqui, você vai para casa, algum lugar, vai comer, vai deitar à tarde ou vai visitar alguém. À noite volta para a igreja. A despensa está cheia. Que cena isso aí. Num olhar humano, eu acho que isso aí é uma poesia, uma narrativa, né? Difícil. Mas isso aí foi verdade que aconteceu com o povo de Deus. Na história de Deus.
aonde era bem nítido o que é de Deus, o que não é de Deus, o que pode, o que não pode, o que eu tenho que obedecer, o que não tenho que obedecer. E isso andava. Hoje, as coisas estão tão comuns para todos nós, que até o bezerrinho de ouro que nós já fizemos aqui dentro, não foi percebido como pecado entre nós. E talvez por isso que a espada ainda não chegou até nós. Por que matar aqueles que estão em cima do muro? Que não é quente e nem é frio. Para quê? Se eles cooperam para que aqueles que estão quentes também possam ficar mornos. E aqueles que são frios, continuem frios e fiquem lá daquele jeito. Para quê? Ao invés de serem inimigos, se tornam parceiros. Porque não se define na sua caminhada cristã. Ali não, ali a pessoa se definia. Ali se definia. O João Batista não teve receio de falar do pecado da alta Suprema Corte da época. Ele não teve medo, mas passou a espada. As coisas são assim. Verdade. Andar o peregrinando, tinha que sair aqui para lá, perseguição, etc. Vestido de pele de ovelhas e de cabra. Agora, presta essa pergunta. Que palavra é aquela ali? Leia para mim bem alto, igreja. Hã? Bem alto. Necessitados. Então, eles não tinham tudo nas mãos, não. Eles tinham falta sempre de alguma coisa. Só não tinha falta de Deus e da fé em Deus. Mas necessidade passava. Afligidos. Última palavra. Maltratados. Como é que você é convencido em seguir um Deus que permite isso com o seu povo? Eu acho que nós estamos do lado errado, né? É muito difícil esse negócio para nós. Quem quer mudar de lado aí? Quem quer ir para o outro lado? Hã? Próximo? Ou acabou? Não. Homens, aí que vem essa máxima bonita. Homens dos quais o mundo... Aí que vem a resposta. O mundo não era digno, mas Deus ficou agraciado com eles, pela sua fé, pelo seu amor, pela sua determinação, pela vontade de não negar a Deus em nenhum momento, mesmo que tivesse que passar pelas dificuldades extremas, até pagar com a própria vida. Tem uma frase e uma resposta daqueles 13 meninos que foram para a fornalha, que antes da fornalha, ela é uma identidade para o verdadeiro cristão diante das tentativas do mundo de querer nos enganar. É quando aqueles meninos chegam para o rei e falam assim: rei, fique sabendo, se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Se Ele não quiser, para mim tanto faz. Quem de nós hoje teríamos coragem de dizer isso a alguém? Quem de nós levantaríamos essa palavra e falar: se Deus quiser, eu não vou morrer nas suas mãos. Mas se Ele não quiser, eu posso morrer. Por quê? Tudo isso aí é um flagelo humano terreno. Mas não se compara à vida que vamos ter com Deus na eternidade. Então, o primeiro pensamento que traz uma anestesia para o corpo já está presente com a comunhão plena em Deus nesta vida, aonde estamos a todo momento falando assim: que venha o flagelo no meu corpo terreno para que eu consiga viver a glória eterna, a semelhança de Cristo. Então isso vem sobre nós como uma anestesia, caso sejamos cerrados, cortados, fragilizados, ameaçados, enfim, perseguidos sem precedente na face da terra, porque eu já estou numa comunhão com Deus tão plena, que eu já anteveio a glória de Deus na minha vida. Então o que vem do homem não me amedronta mais, eu só não saio do caminho do Senhor e eu permaneço no caminho do Senhor. Então, se Deus quiser, amém; se Deus não quiser, amém, glória a Deus. O meu destino já está garantido. É o tamanho da fé daqueles que se curvam diante do Senhor em jejum e oração todos os dias. Errantes pelo deserto, o mundo não era digno, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aí vai. Ora, todos estes, olha que benção, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não viram a Cristo, mas viveram como se Ele estivesse vendo com seus olhos e deixaram o testemunho para nós.
Tem mais versículo aí? Vai. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Grande é o mistério da fé. Eles caminhavam por uma promessa, acreditavam nessa promessa. E nós que tivemos a confirmação dessa promessa, muitas vezes não vivemos nesta aperfeiçoação de fé, aperfeiçoamento de fé, como esses homens e mulheres vivenciaram na sua vida. A igreja do tempo presente precisa refletir como ela quer caminhar daqui para frente. Como ela quer viver daqui para frente. O que ela quer ser na sociedade. A quem ela quer se dedicar plenamente em todo o tempo. Porque se os dias para nós são ruins, também foram extremamente ruins para aqueles que antecederam a nós. Só que tem uma diferença. Hoje nós conhecemos a narrativa de suas histórias, que são testemunhos para nós vivos. E o que nós estamos deixando como narrativa para a geração futura, como testemunho vivo, para que eles vejam em nós referência de uma comunhão plena com Deus, a ponto de nos abstermos daquilo que é prazeroso, necessário nesta vida, e entrarmos num ambiente para vivermos exclusivamente da presença de Deus. Isso é jejum. Você se abstém das coisas prazerosas deste mundo para estar plenamente com Deus, na presença de Deus. Olha só que coisa tremenda. Quando nós vemos Moisés lá no monte, 40 dias, 40 noites, nós vamos ver ele sendo abastecido de tudo que é necessário para a sua vida e para a sua existência. Enquanto o povo, de certa forma, um pouquinho distante de Deus, já estava também querendo se abastecer daquilo que não levaria a nada. Pelo contrário, trouxe a ira de Deus sobre as suas vidas. A igreja precisa agora caminhar desse jeito. Ou agimos semelhante a Moisés, procurando estar mais próximo de Deus em oração, em jejum, na leitura, na prática da palavra, ou nós vamos caminhar num arraial aonde estamos distante de Deus e sobre os olhos da ira de Deus e ainda não podendo ser nós povo de Deus, porque Deus fala assim: Moisés, é o seu povo, não é o meu. É o seu povo que está lá, então desce. E nós que precisamos ser, na realidade, é o povo de Deus. Quando ele fala assim, é o meu povo que se chama pelo meu nome. É o povo que se humilha, é o povo que crê, é o povo que está perto de nós. E está se preparando para as grandes batalhas, para glorificar a Deus em todo momento da nossa existência. E não apenas nos momentos bons da nossa vida. Nós sempre falamos que Deus é fiel em todo momento da nossa existência. Quando estamos bem e quando estamos mal. Deus é fiel em todo o tempo da nossa existência. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e já vimos algumas apresentações, podemos aprender muito com aqueles que fizeram jejum e oração na Bíblia. Podemos destacar aí alguns textos, né, de Moisés, de Samuel, de Esdras, de Elias, de Daniel, de Paulo, de Barnabé. E, claro, o maior exemplo para nós, que é o texto de Mateus 4, 2, onde fala de Jesus também jejuando o quê? 40 dias e 40 noites. Foi levado ao deserto pelo Espírito com um objetivo só, para ser tentado. Então, você traduz isso para nós. Quando nós nos preparamos espiritualmente, nos preparamos para ser tentados. Mas nos preparamos para vencer toda e qualquer tentação. Ao contrário disso, se formos tentados ou se somos tentados, estamos pecando e sem perceber que estamos pecando. Porque quando nós nos aproximamos em Deus e somos tentados, nós percebemos claramente o que temos e qual a resposta que precisamos dar. Porque entendemos e vemos o que é de Deus, o que não é de Deus, de forma transparente, nítida diante de nós. E não temos receio de falar como Jesus, está escrito, está escrito, está escrito. Nós sabemos o que é verdade e o que não é verdade, quando nós estamos bem pertinho de Deus, numa comunhão perto de Deus. Quando nós estamos distante de Deus, essa verdade também se torna real. Não sabemos discernir o que é certo e o que é errado. Então, muitas vezes, nossas decisões que tomamos são erradas diante de Deus. As nossas práticas são erradas. Ao invés de dizer não ao pecado, nós muitas vezes caímos na prática do pecado e muitas vezes até sem perceber que estamos pecando, porque alguns pecados se tornam tão comuns, tão praticados, que não oferecem nenhuma tristeza, não provocam nenhum choro, nem arrependimento, que vivemos como qualquer sociedade neste mundo.
Só a aproximação de Deus nos leva a definir claramente o que é de Deus, o que não é de Deus, e nos livra das decisões erradas, né? Quem fez jejum na Bíblia? Jesus jejuou e orou. Os discípulos de Jesus jejuaram e oraram após a ressurreição. Isso é um detalhe, se der tempo a gente fala, mas nós vamos falar muito sobre jejum esse ano ainda. Muitos dos heróis e heroínas da fé do Antigo Testamento jejuaram e oraram. Os seguidores de João Batista jejuaram e oraram. E muitas pessoas na igreja primitiva jejuaram e oraram. Então, como fazer jejum? Como fazer jejum e oração? Jejum e oração é uma forma de aproximar nós, cada um, de Deus. E por isso deve ser feito através de sua intimidade com Deus. E a Bíblia vai relatar para nós muitos textos que nos ensinam sobre isso. O principal deles está em Mateus 6, Jesus falando sobre o jejum. Ele também nos dá exemplo de pessoas que jejuaram e oraram usando diferentes tipos de jejum por diferentes razões, e nós vamos ver isso. Quando nós falamos de jejum, muitas vezes achamos que é só se abster de água e de alimento, mas a Bíblia fala de vários outros tipos de jejum e de muitos outros tipos de jejuns que foram praticados. Gente, há jejum na Bíblia, até mesmo quando tiveram perda de pessoas queridas. Olha só que coisa interessante. Houve um momento que o povo de Deus jejuou porque alguém querido morreu. Mas por quê? Porque a dor foi tão grande da perda, e aquela pessoa era tão importante e querida, que eles resolveram jejuar diante de Deus, num gesto de gratidão a Deus pela vida daquele que foi tão importante para eles. Olha só o jejum aí. Dentro da lei, o jejum era feito uma vez só na festa. Mas em nenhum momento Deus interferiu no jejum voluntário do povo de Deus em todo o tempo. Até aquele jejum ordenado, né, que era a ordem de Deus em uma festa, em um momento que era obrigatório fazer, o povo fazia, mas em outros momentos, em outras situações, eles faziam e Deus jamais recriminou isso. Deus sempre atendeu e mudou a sorte. Até Acabe, acredite, em um momento ele jejuou e Deus ali naquele momento aliviou um pouco a mão de cima de Acabe. Até esse jejum Deus aceitou. Se Deus aceitou o jejum de Acabe no momento, aceita o nosso tranquilamente. Em qualquer momento, se nós fizermos jejum, Deus estará nos favorecendo. Então nós vamos ver aí o que nós vimos, o jejum, né, de Daniel. Nós vamos ver 7 personagens que fizeram esse jejum. O jejum de Moisés, está lá em Êxodo 34, 28. Moisés esteve com o Senhor por 40 dias e 40 noites, e nesse período não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu em tábuas as palavras da aliança e os 10 mandamentos. Esse foi o momento do jejum de Moisés que nós lemos no início. Foi até Deus para receber as instruções de Deus. Agora imagine isso, se todas as vezes nós formos ler a palavra de Deus, estivéssemos em jejum e oração, ou no mínimo em oração, o que nós estaríamos recebendo de Deus, da palavra de Deus? E se eu não falar agora, se eu não falar mais na frente, vou falar agora. Moisés, por 2 momentos, fez jejum de 40 dias e 40 noites. Esse quando recebeu, e depois ele volta de novo, porque ele quebra as tábuas, volta de novo, fica mais 40 dias na presença de Deus. Tão bom que é, né? O que é bom a gente repete. Moisés repetiu isso. Samuel, toda a casa de Israel, 1 Samuel 7,6. Ajuntaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: contra o Senhor temos pecado. Foi um ajuntamento de confissão de pecado em jejum. Em jejum. Samuel fala: vem todo mundo para cá, vamos reunir aqui. Estamos pecando, estamos em pecado. E como nós vamos pedir esse perdão de pecado? Com jejum. Qual tem sido o nosso pecado, irmãos e irmãs? E quantas vezes nos prostramos diante de Deus em jejum e oração pedindo perdão pelos nossos pecados? Será que o finalzinho da oração ainda está valendo para nós? Perdoa os nossos pecados? Será que ainda lembramos de fazer isso ou falar isso? Mas lembramos de exercitar isso com fé no coração. Senhor, retira o pecado e fortaleça para que o pecado não cause dano. E isso, irmãos, muitas vezes só com jejum você vai identificar qual é o seu pecado. Aonde você está errando. Porque talvez o pecado esteja tão assim certo, uma prática na sua vida, que você já não recebe isso mais como pecado, você não tem discernimento. Não é culpa sua não, é a ausência total da ação do Espírito Santo no seu coração, no meu coração. Quando um pecado é praticado, se nós percebemos que é pecado. E só a aproximação de Deus com aquele que é puro e santo vai clarear e vai refletir no nosso coração que está em trevas, e vamos perceber qual o pecado que temos cometido e nos arrepender dele. Então o jejum é capaz disso.
A oração, a vida de comunhão com Deus pode nos levar a identificar aonde temos errado e provocar em nós o arrependimento, o choro, o constrangimento, a humilhação diante do Senhor e alcançar de Deus graça. Samuel falou assim, vamos todos agora parar tudo, vamos jejuar e vamos pedir perdão pelo pecado da nação. Neemias, 1 Reis 19:8, Neemias lamentou, jejuou e orou quando soube que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, deixando os israelitas vulneráveis e desonrados. Tragédias. Você soube de alguma tragédia? Está sabendo de alguma tragédia? Está sabendo da luta de alguém? E às vezes quando nós falamos em tragédia, pensamos numa questão climática, né? Ou quem sabe um acidente, um prédio que cai, alguma coisa assim. Mas, gente, existe tragédia na vida do próximo, que a gente tem uma doença, uma questão da perda do emprego em tempos difíceis, uma separação, um divórcio, tragédias. Como que nós nos comportamos diante disso? Com lágrimas, com choro? Nos lançamos ao chão em joelho? Como que nós nos comportamos diante disso? Já percebemos, irmãos, eu me incluo nisso, quando as tragédias acontecem, eu sento à mesa com a minha família, faço uma oração, como, bebo, vou trabalhar, volto para casa e durmo. Acabou. Não perdi o sono. E nem tive sensação de não querer comer aquele dia, porque alguém está vivendo uma tragédia. Qual foi a última vez que você ficou tão sensível por alguém que está sofrendo, por alguma coisa que aconteceu, que você falou assim, não quero comer hoje, perdi a fome. Eu vou ajoelhar, eu vou orar, eu vou ficar com Deus. Porque eu não estou vivendo isso, mas o meu irmão está, aquela população está, aquela igreja está. Quantas igrejas nossas estão aí, na ribeirinha, na periferia do nosso município, com dificuldades extremas, falta de tudo, até de professor de criança não tem mais, não existe mais. E quantas vezes nós nos lançamos em oração e falamos, Senhor, tenha misericórdia, levante, traga, movimente. Quantas vezes nos abstemos do alimento em prol de pedir a Deus que venha socorrer alguém ou alguma coisa que tem perturbado e roubado a nossa paz. O grande problema é que nós não somos mais perturbados e nem temos nossa paz roubada com as tragédias que estão acontecendo no nosso meio. Aquilo que eu falo, tudo está muito tranquilo, muito normal, muito certo. Então, para que eu vou para o jejum? Para que eu vou para a oração? Se está tudo normal. E não está. Não está. Então, Neemias percebe a ruína, percebe o choro, percebe que o povo está sem proteção, está entregue à sua própria sorte. Detalhe, Neemias era copeiro-mor, estava no bem bom do palácio, estava com tudo certo, não precisava voltar para Jerusalém. Bobo foi ele que voltou, porque ele estava com tudo certinho, né? Foi procurar serviço. Para que isso? Para quê? Mas o texto diz que ele se envolve, lamenta, jejuou e orou. Quando soube, de imediato, aquilo já tirou a sua paz, tirou o seu sono. E aonde ele foi para eu não posso resolver isso daqui, eu não tenho como resolver. Eu vou para o joelho, eu vou para o jejum, porque eu sei quem pode resolver. Eu me aproximo de Deus e falo, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Só sei que se o Senhor não intervir nessa situação, estamos perdidos. Se importa com as pessoas. E sem as pessoas se importarem com Deus. A minha oração, o meu jejum, não está dependendo da reação do próximo, se ele vai jejuar, se ele está sofrendo, ou se ele está achando que está sofrendo, se ele está querendo se converter, se não está. Não me importa isso. O que importa é o meu comportamento diante de Deus. E se Deus quiser, Ele muda e transforma todo e qualquer comportamento aonde for necessário. Mas eu é que preciso me importar na minha aproximação de Deus. E jejum me oferece isso. Eu me humilho diante de Deus, me achego diante de Deus, sou abastecido por Deus, agraciado por Deus, fico na presença de Deus, sou sensível à dor do próximo e vou interceder com o que eu tenho de melhor para que Deus, diante da sua misericórdia, da sua vontade, possa mudar a realidade de alguém ou de alguma coisa que nos perturba. Tenho colocado sempre nos anúncios da nossa pregação, ore, participe, divulgue, algo novo vai acontecer, ore pelo culto, ore pelo púlpito, ore pelas pessoas. E não é só a Igreja Presbiteriana da Glória, não.
Não as nossas congregações, não. Aonde tem um povo de Deus, que a Bíblia está sendo aberta, está sendo falada, nós precisamos orar para que essas igrejas, de fato, possam expressar o poder de Deus, a glória de Deus, e algo novo venha acontecer, não só nessa igreja, outra igreja, mas na sociedade, conforme a vontade de Deus. Eu tenho que começar a me preocupar com isso agora, e não quando as coisas ficarem piores do que já estão, nesse marasmo espiritual que estamos vivenciando, aonde o extraordinário de Deus não está acontecendo. E as coisas começaram a melhorar e começamos a voltar de novo numa tranquilidade. A pandemia está indo embora e nós começamos a deitar e ficar em berços esplêndidos. Já começamos a fazer os projetos da nossa vida e esquecemos do projeto do reino de Deus para a minha vida e para a vida do próximo. Esse é o momento perigoso da caminhada do povo de Deus, onde as coisas começam a ficar bem. Não para todos, mas para uma boa maioria. E começamos a relaxar de novo. A frieza espiritual começa a acontecer. Começamos a fazer os nossos planejamentos. Pessoal, o que é bom para mim, o que eu posso fazer. Talvez já fizemos um planejamento para o ano que vem. Mas não fizemos um planejamento espiritual para a minha vida, ainda para esse ano, na urgência desse ano, na necessidade desse ano. Quantas vezes eu vou orar, quantas vezes eu vou jejuar, não vou deixar de ir na igreja, vou convidar alguém, vou evangelizar, vou me preocupar com alguém, vou me colocar à disposição de alguma coisa, vou servir ao reino de Deus, porque eu sei que o lugar que eu vou depois está infinitamente melhor, mas enquanto aqui, peregrinando aqui, eu preciso fazer diferença, e eu preciso pensar no reino de Deus, é aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aonde está o vosso coração, aí está também o quê? O vosso tesouro. O meu planejamento tem que ser assim. Em prol do reino, em favor do reino, em primeiro lugar. E as outras coisas serão o quê? Acrescentado. Ou eu creio ou não creio, ou eu pratico ou não pratico. Mas só uma aproximação de Deus vai nos encorajar a viver esse evangelho pleno, tão necessário que precisamos ter. Mais um que jejuou, Esdra, 10:6. Esdra declarou um jejum corporativo. Olha que coisa benção. Versículo 23. Nós, pois que jejuamos, e orou por uma viagem segura para os israelitas. 8, 21, 23. Ele não pediu segurança ao rei. Ele falou assim, se o Senhor achar graça diante de nós, vamos nos jejuar aqui durante 3 dias, e depois nós vamos partir. Estavam com muito, vamos dizer assim, ouro, né? Patrimônios que estavam levando lá para a restauração da casa de Deus, dos muros. E ele estava meio assim, em dúvida. Já pedimos tanta coisa ao rei, agora vamos pedir também um exército de proteção? Não, já sei quem vai nos proteger nessa caminhada. É Deus. Mas antes, vou me preparar para isso. Aí eu chamo a atenção dos irmãos. São coisas corriqueiras da nossa vida, que faz parte da minha vida, faz parte da sua também, eu creio. Você já pensou, quando você vai viajar, quando você pega o carro, eu falo carro porque eu gosto de viajar muito de carro, né? Mas isso vale para o avião, vale para o ônibus, vale a pé, de jegue, de moto. Você planejou uma viagem. Eu acredito que uma semana, 10 dias antes, você já começa a entrar no processo espiritual. Senhor, me proteja. Eu vou viajar, estou nas tuas mãos. Eu vou viajar mesmo, acabou. Está decidido, né? Mas eu quero a tua proteção. Eles estavam assim, eu vou viajar. Nossa, eu estou com uma fortuna no bolso aqui. Né? E sem um soldado. Eu quero a sua proteção. Porque eu quero chegar no meu destino. Eu quero realizar. E que seja a tua vontade. Ele começa a jejuar antes, para pedir a proteção de Deus. Como é que nós, quando saímos de casa, fazemos? Se fazemos. Quando sentamos na poltrona do avião, bote o cinto. Senhor Jesus, abençoa essa viagem. Eu entrei no meu carro, arrumei a mala, botei o reboque, tudo direitinho, tal. Liguei o carro. Ai, meu Deus, tem que orar. Ora aí, Rebeca. Não é assim? Não é? E a rotina diária da nossa casa, muitas vezes saímos sequer não oramos. Quando nós pensamos que vamos pegar tantos quilômetros de estrada, opa, aí tem perigo, eu preciso orar. Quando vou pegar um voo, opa, aí tem perigo, tem que ir orar. Mas quando eu vou sair da minha casa para o escritório, não tem inimigo, não tem perigo. Não oramos. Esdra nos ensina que diante dos desafios que estão por vir, é necessário nos preparar em oração. E ele foi até ao jejum. Percebe isso, igreja? Que a oração é um instrumento que não pode deixar de ser feito em nenhum momento da nossa vida. Vou até exagerar mais um pouquinho. O que é isso aqui? Que aparelho é esse? Celular. Tocou. Como é que você atende? Você sabe se é boa notícia ou notícia ruim? Você não sabe. Às vezes o nome aqui aparece, você, gente boa. Alô?
Eu aconselho você a falar assim. Toda vez que eu vejo uma mensagem no meu telefone, eu falo assim: Senhor, que seja uma boa notícia. Em nome de Jesus, me prepara para ela. Alô? Eu já estou em espírito. Eu já estou me preparando. Porque hoje, irmãos, para receber algo que foge do nosso controle, é daqui para ali. Só que nós não temos essa cultura da oração para tudo. Você vai achar que a pessoa é um extremista, um Osama Bin Laden, que vê tragédia em tudo, bomba em tudo, que vai explodir tudo. Mas nós precisamos ser assim, preventivos, e já nos preparar espiritualmente para o que vamos fazer. Pode ser uma notícia ruim, pode ser uma notícia boa, pode, Deus sabe todas as coisas. Mas o mais importante é que eu já fiz aquela ligação com Deus. Senhor, olha, eu não sei o que está vindo aqui, mas que seja uma boa notícia. Se não for, me prepara para receber e saber como reagir. Você sabe o que está por vir? Isso é uma notícia via celular. Agora, imagine quando você vai abrir o portão da sua casa e sair, onde você será o alvo de muitas coisas, e muitas vezes, quando dentro da sua própria casa, você é alvo também. Como que podemos ficar ausentes da oração? E como podemos ficar tanto tempo sem um jejum diante do Senhor? Sem se humilhar diante do Senhor, sem se abster das coisas importantes para nós. Até a comida, irmãos. Eu falo a verdade. Quando eu chegar no céu, você que está me assistindo aí, você que está aqui, eu tenho uma pergunta capital para o Senhor Jesus. Jesus, por favor. Está filmando aí? Está me vendo? Vem aqui, dá um close. Jesus, por favor, por que comer engordava? Por que comer provocava aquela diabetes para nós? Essa tia, eu não gosto dela. Diabetes, não gosto. Por quê? Comer é bom demais, gente. Tirando o gilozinho, o resto é tudo muito bom. É ou não é? Eu sempre falo contra o giló. Fala aí. Talvez você não goste do que eu gosto de comer, mas o que você gosta de comer é bom demais, é ou não é? É ou não é, gente? Essa perguntinha eu falei: Jesus, comer era bom demais, por que eu não podia comer e sair magrinho, assim que nem o Célio aí, ó? Tranquilo. Não é isso? Beleza. Olha o chumbinho aí, olha que beleza. Tem muita coisa para botar para dentro ainda, muito espaço. Né? Então, por que, parece loucura, por que eu tenho que me abster de uma coisa que é tão boa, tão agradável, feito por Deus, que são os alimentos? Por que eu tenho? Porque Deus quer que você se abstenha daquilo que é prazeroso para você, para experimentar o melhor que é Deus. Só isso. E aí vem outras coisas. Se você não quiser fazer um jejum de alimento que é bíblico, é o original de fábrica, meu irmão, se abstém de alguma coisa que é prazeroso para você, mas se propõe a ficar aquele tempo com Deus, em oração. Em oração. Não adianta também você se abster de alguma coisa prazerosa, como alguns fazem, né? Hoje eu vou ficar sem comer até o meu dia, mas vai para o escritório, atende telefone, resolve conflito. Como que você fica diante de Deus? Faça como Jesus, entra no seu quarto secreto, fica lá em secreto e passa aquela hora com Deus. Se você ficar 2 horas com Deus, plenamente com Deus, livre de qualquer perturbação externa, numa comunhão plena com Deus, ali se abstendo do que é prazeroso para você, você e Deus, e mais ninguém, Deus e você, é melhor do que 10 horas no sofrimento com jejum de alimento e líquido, se for o seu caso, mas resolvendo conflito e às vezes tendo até que xingar alguém. Dirigindo um carro, estou em jejum. Daqui a pouco vem um cara me dá uma fechada, já foi o jejum embora. Porque jejum é ficar perto de Deus, se concentrar com as coisas de Deus. Esse outro jejum que a pessoa faz, eu acho que é sofrimento e risco desnecessário. Se você não tiver um lugar, só você e Deus, não existe jejum. Jesus foi para o deserto, Moisés subiu o monte. As pessoas em grupos, todos ficavam ali com igual motivação. Ninguém se preocupava com outras coisas. Isso é jejum. Também não é aquele jejum que você bate um prato bom à noite, às 22 horas, né? Dorme com a beleza, chega a roncar e atrapalhar o sono da esposa do lado. Aí chega às 6 horas da manhã, naquela cara de pau bem legal, entrego o meu jejum. Ué, você dormiu a noite toda e disse que fez jejum? Jejum? Que jejum é esse? Ué, o sono é necessário, você comeu, vai dormir, é normal. Que humilhação você teve? Que oração você fez? Que louvor você cantou? Qual o texto que você leu? O que você falou com Deus quando estava dormindo? Nada. É o contrário. Quando nós estamos dormindo, é Deus que cuida da gente. Nós não fazemos nada para Deus.
Por isso que o salmista fala, deito e pego o sono, porque o Senhor cuida de mim. Por isso que o salmista diz que ele dá todas as coisas boas ao seu servo quando dorme. É Deus que está trabalhando para nós, dormindo, não fazemos nada para Deus. Só cumprimos a obrigação do que Deus fala, descansamos porque é necessário, é a hora do sono. E dormimos. Aí tem gente que no sono acha que está jejuando, misericórdia. Aí me chama para briga. Jejum, você acorda, toma um café e fala, agora eu vou ficar até as 3 horas da tarde, até as 6, até as 18, não importa. Eu e Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, Bíblia, oração, louvor, Bíblia, oração, louvor, Bíblia, oração, louvor. Não atende telefone, não sai para cá, não sai para lá, não vai atender nada. Você fica com Deus. 2 horas, 3 horas, não importa. Você separou aquele momento para se alimentar de Deus, se abster das coisas deste mundo. Eu encerro com Daniel. Esdras fez assim. Daniel, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra, e cujo nome, ele era chamado de Beltesazar. E naqueles dias se entristeceu durante 3 semanas completas, não comeu alimento agradável, nem carne, nem vinho, até que se completasse as 3 semanas. Famoso jejum de Daniel, de 21 dias. Então ele se absteve de tudo aquilo que ele gostava e era prazeroso, e ficou nas coisas simples por 21 dias, tranquilamente, mas buscando a presença do Senhor. Então você vai encontrar na Bíblia alguns jejuns. Mas o que faz a diferença? É quando você pratica algo, que você se abstém de algo que é prazeroso para você, e você se completa com a presença de Deus. Você deseja Deus, quer ficar perto de Deus. Sair dali abastecido para enfrentar as dificuldades ou tomar as decisões que precisamos tomar. Paulo e Barnabé jejuaram, Atos 9, para buscar a sabedoria de Deus. Paulo e Barnabé oraram e jejuaram pelos anciãos da igreja, antes de entregá-lo ao Senhor por seu serviço. Então, jejuaram até mesmo para falar de Deus. O próprio Jesus, nós já falamos que orou, E assim nós vamos encerrar esse momento, depois nós vamos voltar a falar sobre jejum de novo, se Deus assim nos permitir. Mas o que eu quero é que a igreja se prepare. Se prepare, irmãos. Nós não estamos vivendo tempos agradáveis. E eu não quero ser um profeta do pessimismo, não. Porque eu falo de questões espirituais. Porque a minha fé é inabalável, não é pessimista. Mas quando eu leio as Escrituras, ela nos revela coisas difíceis, que vamos enfrentar e já estamos enfrentando. E há apenas uma solução para a igreja. Ou ela se rende ao Senhor Jesus em oração e jejum, em adoração plena, se humilha para que possamos ver o que Deus quer de nós, se revele para nós com poder e graça, que a igreja seja restaurada, firmada, e que ela se torne uma referência. Eu não vejo, embora oro para que isso aconteça, que ela seja numerosa, não. A igreja de Cristo jamais será numerosa, grandiosa, em números. Mas eu sei que que esteja cheia do Senhor Jesus será muito mais forte do que uma igreja numerosa sem Jesus, praticando o que não agrada ao Senhor. E é esse que tem que ser o nosso cuidado. Que muitas vezes temos um olho muito largo para as artimanhas deste mundo, que são até muitas vezes bem definidas, embora algumas a gente já estamos tomando posse como se não fosse pecado e oferenda do mundo. Mas muitas vezes nós temos que ter cuidado em olhar para a nossa própria denominação, para a nossa própria povo evangélico. Que muitos estão se abstendo da prática do evangelho verdadeiro para se associar a uma prática não verdadeira. E muitas vezes pode nos contaminar. Às vezes o inimigo não está sendo tão perigoso lá fora, mas muitas vezes está sendo aqui, por condutas e práticas e mensagens que, ao invés de nos levarmos à presença de Deus, para ter os nossos corações transformados, estão nos levando a distanciamento de Deus. Se Deus nos permitir, em outro momento, eu quero falar sobre o jejum de Isaías 58. Os irmãos vão entender isso que eu acabei de falar claramente. O povo jejuava, o povo clamava, mas Deus não atendia nem aceitava o seu jejum. Sabe por quê? Leia lá depois e a gente vai discutir, tá bom? Você vai ver que se, mesmo jejuando, se o nosso coração não for transformado, não vamos experimentar a essência da presença de Deus. Amém?